Ó, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Salete, nossa parceira aí. Que alegria tê-la conosco. Então, uma alegria imensa hoje e uma honra muito grande para mim. Dona Salete, nossa parceira aí. Tá fazendo essa parte de podermos estar com... Uma alegria imensa hoje e uma honra muito grande para mim. Dona Salete, nossa parceira aí. Tá fazendo essa parte de... Se alguém... E se puderem fechar os microfones, porque está dando agora uma microfonia. Então tá, gente. É muito bom estar aqui com os pioneiros. Muita gente me perguntou como assim os pioneiros da viticultura biodinâmica. Então, para quem não conhece, hoje a gente vai ter a alegria e a honra de estar conversando com os pioneiros, né? A gente sempre fala que quem veio depois, às vezes não lembra, ou às vezes não ficou sabendo, mas eu acho muito honroso a gente poder dar os méritos a quem teve esse impulso, né, de trazer essa biodinâmica, de fazer, de ter o primeiro vinho certificado. E, bom, sem mais delongas, eu quero chamar aqui os nossos convidados para que a gente possa estar com eles na tela. Opa, aí. Então, dar boas-vindas e boa noite ao Joelcio, ao Rogério, e também a todos que estão conosco, nos ouvindo aqui e presencialmente. Então, eu queria muito, né? Eu estava ansiosa já por essa live, que a gente pudesse estar fazendo esse bate-papo. Eu já tive a honra e a oportunidade de conhecer vocês no projeto ATE, realizado pela BD Sul, em Santa Catarina. Foi onde eu conheci vocês. E já estava, esse projeto de vocês já estava em andamento há bastante tempo. Então, eu queria muito aqui compartilhar com todos que hoje estão fazendo a biodinâmica, para que a gente possa conhecer como esse movimento começou aqui no nosso país e apresentar vocês de uma forma muito breve. Eu gostaria que depois cada um pudesse falar. O Rogério é agrônomo, o Joelso também, e cada um tem aí as suas particularidades, mestrados e especializações, então eu vou deixar que cada um possa se apresentar um pouquinho para nós. Podem escolher. Joelso, que é das honras. Olá, pessoal, boa noite, obrigado, Deise, Rogério, boa noite a todos que nos assistem. Então, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em 94 na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois trabalhei no projeto Microbacias, fui secretário da Agricultura de Rio Grande do Sul, tive a oportunidade ainda na faculdade de ficar 3 meses em Cuba trabalhando com pastoreio racional voisin, que foi aquilo que eu trabalhei ao longo do meu curso. Depois tive a oportunidade de ir para Israel, ficar 40 dias fazendo um curso de avanços no agronegócio, uma especialização em agronegócios, mas acima de tudo, hoje eu sou representante comercial, mas acima de tudo eu nunca deixei de dizer que eu sou produtor rural. E aí já emendando, né, já contando um pouquinho da história de como que foi isso, né? A propriedade, né, que era da família, que era do meu nono, depois passou para o meu pai, enfim, uma propriedade pequena, não dava para trabalhar, com áreas grandes, né, como eu havia estudado para gado, para bovinocultura, enfim. E aí acabou, bom, vamos para a fruticultura. E aí, quando fomos para a fruticultura, aí apareceu o Rogério, e aí ele disse: o que tu vai plantar? Eu disse: vou plantar uva. Ele disse: por que tu não faz biodinâmica? Eu falei: pá, tá bom, vamos lá, como é que é isso? Começou a explicar todo, e disse: pô, tá aí uma motivação. E foi aquilo que me motivou a não plantar uma uva convencional que todo mundo estivesse plantando, mas sim fazer alguma coisa diferente. Diferente para quem estivesse trabalhando nessa propriedade, diferente para o ambiente, mas principalmente diferente para quem estivesse consumindo esse tipo de produto. E aí começou isso lá em 99. Depois, Rogério, segue aí, conta a tua história.
Rogério, teu microfone está fechado. Estou aberto. Então, boa noite a todos, boa noite, Deise, boa noite, Elcio. Então, me chamo Rogério, me formei também em agronomia na Universidade Federal, já no final da década de 80, e iniciei minha carreira profissional trabalhando muito com produção de cogumelos, produção de champignon, então tinha um pouco desse viés aí já com compostagem e a produção alternativa e a produção orgânica, né? Foi o início aí do pensamento de uma agricultura mais limpa, uma agricultura mais saudável, né? Fiz um mestrado em ciência de alimentos, aí me envolvi bastante com o processo de agroindustrialização, né? Já produzindo também champignon. Aí compramos uma propriedade em Rio do Sul, né? Foi aí em 92, já com um projeto de implantar uma cogumeleira, fazer uma indústria de conservas, trabalhar com produção orgânica, né? Desde lá a propriedade já iniciou esse processo de conversão e produção orgânica. Daí, por circunstâncias profissionais, me mudei para Curitiba, as coisas ficaram paradas. Em 97, retornei a Santa Catarina e fui trabalhar numa agroindústria, né? E nessa agroindústria tinha um projeto, né? Se iniciou um projeto de exportação de frutas desidratadas para a Alemanha. E aí veio a certificação do IBD, né? E na ocasião, inclusive, a ABD ela era vinculada junto ao IBD e recebi um convite para fazer o curso fundamental de agricultura biodinâmica, né? Conheci a obra de Rudolf Steiner e aí eu disse, mas Rudolf Steiner, quem, né? Quem que é esse camarada? E me lembrei lá da época da faculdade de um livro que eu tinha lido que fazia já menção a Steiner, que era A Vida Secreta das Plantas, né? E lá já falava um pouco dos processos, lá falava da homeopatia, né? Depois a gente foi saber que Steiner não fazia homeopatia, ele fazia era dinamização e o processo foi ali. Bom, em 97, voltando desse curso e em Rio do Sul, mais próximo da propriedade, essa empresa queria morango, né? Aí eu fui lá em Rio do Sul, na prefeitura, encontro o secretário Joel Froz, e começamos a estimular lá em Rio do Sul um grupo de produção de morangos, né? Foi bastante interessante porque esse morango rendeu uma primeira viagem que nós fizemos para a Alemanha, se o Gelson está bem lembrado, para a Biofar, né? Onde que a gente daí conheceu um universo do mercado, da produção realmente biodinâmica, porque no Brasil a gente via pouco, eram poucas iniciativas, né? Aí em 98, o Joelcio assume a propriedade, que eu lembro, começa a plantar a uva e diz, tem aqui umas 1.000 e tantas mudas aqui sobrando, e estás afim? Eu disse, bora, vamos plantar, né? E aí que a gente começou já esse processo de produção e se voltar um pouco mais para a viticultura, né? O Joelcio com o berço, né, italiano, e aí querendo fazer o próprio vinho, e eu no embalo de conhecer uva, porque não conhecia nada. As frutas que a gente plantava lá na propriedade era figo, morango, amora, caqui, né? E aí iniciou o processo da uva, né? Dali em diante, a gente passou a fazer parcerias, né, com produtores locais, bastante estimular a partir de 2002, 2003, né, no Alto Vale, para produzir uva, né? Nossa produção é pequena, vamos fazer suco. Encontramos uma empresa que pudesse processar esse suco, né? Não era a intenção nossa construir uma indústria. A gente pensava que deveria ter qualidade em todo o processo, né? Esse era o nosso entendimento, então vamos nos dedicar à produção da uva. Foi quando a gente começou a formar grupos de produtores ali no Alto Vale, e aí em Rio do Sul, né,
Leoberto Leal, enfim, Vidal Ramos, na região Rio do Sul mesmo, né? E aí chegamos até um grupo de 20 produtores, né, na ocasião. Muitos produtores saindo da produção do fumo, né, e fazendo a conversão da propriedade para viticultura, e essa conversão já vindo com produção orgânica e biodinâmica, né? A gente fazendo acompanhamento deles, comprando a uva, processando e colocando na garrafa. Então foi assim que começou, né, o suco d'uva, né, já em 2013, eu não lembro bem o ano que a gente começou o processamento, mas eu acho que foi por aí, né, Joelson? E depois começou a sobrar uva, né? Disse, o que vamos fazer com tanta uva? Aí começou a ideia do vinho, né? A parceria com o vinho biodinâmico, aí com uma vinícola de rodeio, né? A San Michele, que se dedicou bastante aí a também conhecer o processo da produção do vinho biodinâmico. E ele falou: esse processo aqui a gente já faz dessa forma na vinícola, né? Nada nos surpreende e não tem dificuldade alguma. Então, a gente viu que a matéria-prima era fundamental para a qualidade desse produto. E ali foram desenvolvidos 2 tipos de vinhos, né? Nós plantávamos uvas americanas, né? Bordeaux, a Terci, na verdade, aí vindo do Rio Grande do Sul, e a Niágara, né? Aí o Joelcio, produtor de Niágara, eu não tinha Niágara. E tínhamos ensaio com diversas viníferas, né? Um ensaio para ver o que ia dar, se o manejo funcionasse ou não. Mas os vinhos eles eram um espumante, né? Brut, da Niágara, né? Em método champenois, no método tradicional. Na ocasião, aí, a San Michele tinha muita experiência com esse método, né? Fazia até processo para diversas vinícolas do estado de Santa Catarina. E com o Bordeaux nós fizemos um vinho licoroso, né? E aí era uma resenha, né? Não era um processo, era uma resenha, porque teve um momento que a gente pegava essa uva, desidratou ela, né? Para ter mais açúcar e aí converter em mais álcool. Uma parte do vinho fazia destilação, produzia com o vinho o álcool vínico, né? E aí ia para uma barrica de madeira, uma carvalho, e ficava lá com microoxigenação 1, 2 anos, 3 anos, até decidir engarrafar e achar que estava bom, né? Para daí levar para o mercado, tá? Então, assim, esse foi o início da experiência, né? Até 2005, 2006, quando a gente estava aí numa atividade bastante intensa com a produção da uva, né? Enfim. Que legal. E então esse projeto todo teve esse start, né? Que foi de um encontro com vocês, né? Buscando esse recurso para ampliar, e vem a uva nesse caminho. E quais foram, assim, que vocês sentiram quando começaram mesmo a trabalhar com a uva, a implementar ela nesse processo biodinâmico, até porque as uvas, as variedades, essas que já são, né, de origem americana, elas já têm uma resistência, uma adaptabilidade bem maior do que propriamente as viníferas, mas ainda assim, quais foram esses, digamos, desafios que vocês encontraram no início, até porque, como tu disseste, vocês começaram ampliando e algumas das pessoas estavam no fumo, né, no convencional, e daqui a pouco, como foi essa mudança também no social, né, que é um impacto muito grande, não só ambiental, mas principalmente social. A pessoa sai de uma cultura, muda para uma nova e já com uma visão totalmente ampla, como é a da biodinâmica. Joelson? Avanti, parla, ragazzo. Então, assim, a uva, né, eu vou falar um pouco por mim, aí o Joelson fala por ele aí também, a experiência na própria propriedade, né, assim, quando a gente plantou a uva, né, e se propôs assim, não, vamos trabalhar com viticultura biodinâmica, né, e a gente fez algumas viagens, essas idas às feiras na Alemanha, na Biofar, e a gente, além de na feira, né, ver aquele universo de vinhos orgânicos e biodinâmicos, né,
depois das feiras a gente fazia um tour aí em algumas regiões, né? Então a gente conheceu algumas regiões vitícolas e fomos visitar produtores, pegava na feira o endereço dos produtores biodinâmicos e ia atrás. Assim a gente fez lá na Alsácia e que eu lembro na região de Champagne, né? Era um trajeto e era a nossa possibilidade na ocasião. Mas foram 2, 3 ocasiões e isso sempre nos estimulava. Pô, nós temos que produzir, né? E aí o engraçado é que algumas uvas, né? A gente plantou e eu fiz um sistema de espaldeira com, assim, a condução da planta lá no chão, né? Aí deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Aí teve que mudar o sistema de condução, porque, pô, mas lá dava e aqui não dá. Então, seguiu o molde alemão. Então, a gente não tinha modelo aqui, ou exemplo, no Brasil, né? E cada safra, cada época do ano, era uma experimentação, né? Então era uma prática nova, era um conhecimento da planta. Eu acho que o mais rico de tudo foi aprender a observar esses ritmos, né? Naturais da planta, né? Infelizmente, com as viníferas, sim, a gente acho que não teve tempo e não teve paciência, porque enquanto evoluía com as híbridas, né? As viníferas só decaíam. Então, acabou que a gente não avançou nesse experimento. E te falo, hoje, se fosse para implantar, eu teria muito mais coragem, muito mais determinação, porque também a gente teve diversas observações nas uvas americanas ali, ao longo dos anos, né? E até por observação do produto, né? O pessoal dizia assim, esse suco ele é muito potente, ou é muito ácido, ou é muito herbáceo, né? O vinho vinha isso, né? Ele está muito herbáceo esse ano, a uva está muito ácida, ou não maturou. E aí tinha essa observação também um pouco sobre o manejo e sobre a condição do clima, né? E onde que nós estávamos. Então, assim, a gente acaba concluindo que o local determina a planta ou a variedade, né? E por consequência, o manejo, né? O Joelso está em Rio do Sul a 350 metros, acho que, de altitude, né, Joelso? Ele tem um ciclo mais longo apesar de colher antes, né? Mas o ciclo é um pouco mais longo e o meu é mais curto. Então, assim, a uva lá na serra, onde que eu estou, a 700, 800 metros, não chega no ponto de maturação que chega a 400 metros, né? Então, aí, qual é a prática que você faz para equilibrar e ter a mesma fruta que vai para o mesmo vinho, que vai para o mesmo suco, né? Então, é uma série de desafios, assim. E aí, que eu falo, mexendo com as práticas biodinâmicas, né? E algumas referências aí, inclusive da França, e enfim, que foram nos falando, fazendo observações, e a gente vai experimentando, né? 500 com alguma outra planta, né? A compostagem, né? Eu usei muito composto lá, com esterco de bovino, mas também com esterco de cavalo e de porco, né? E aí depois vai lendo em alguns livros a relação que tem esse tipo de esterco no comportamento da planta, né? O esterco de vaca, lógico, é a base de todo o composto biodinâmico, mas ele trabalha folha, né? Ele é totalmente aquoso, né? Então, mas eu quero enraizamento, eu tenho uma planta que depende de enraizamento, né? É uma planta que depende de uma frutificação e uma floração, eu tenho que usar outro esterco, né? Também junto. Então, esse tipo de coisa. Eu vou botar o 500, né? Aí tinha aquela coisa assim do manual, né? Da biodinâmica, e aí falava assim, no período de final de safra, né, ou dormência, e antes da brotação eu vou usar o 500 e depois eu vou usar o 501, né? Com a uva não é bem assim, né? Porque você tem um estímulo muito rápido na planta em relação ao uso desses preparados, né? Então, assim, daí eu fui observando lá, por exemplo, a associação do 500 com
com cavalinha, né? Então vinha um impulso da sílica no vegetal, junto com algo que trabalhava no solo, e o 500 com chá de ortiga, né? Então trazia um impulso do orgânico, do humus, junto com a sílica, para não extrapolar, porque a uva ela não dá para estourar a parte vegetativa, e onde é que fica o fruto e onde é que fica a flor, né? Primeiro a floração e depois na época do fruto, né? Então, assim, era uma experimentação o tempo inteiro, né? Então, alguns anos aí, praticamente uns 20 anos. Hoje eu não tenho mais videira na propriedade, tá? Mas tem um bocado de anotação aí que dá para a gente ter como referência, e como eu digo, né, aventurar talvez numa produção biodinâmica de viníferas, quem sabe um dia ainda. Então, Rogério, acho que é legal, eu vou dar uma sugestão aqui, acredito que todo mundo que está aqui, e quem não está também vai adorar, compilar isso tudo num livro, vai ser muito útil para nós, porque isso vocês estão contando... Isso vocês estão falando de um caso, quando vocês começaram, que tinham que se espelhar exatamente nos modelos europeus, porque não tinha, né, aquele vizinho que tu pode ir ali, olhar como que tu tá fazendo, como que não tá. Então, eu digo sempre que o pioneirismo, ele tem esse ônus, né, que é botar a cara e a desbravar mesmo, e abrindo o mato na enxada, como fizeram os nossos descendentes, mas que também tem, né, essas anotações, essa vivência, esse vivo, esse trabalho lindo. Eu acredito que também, assim como tiveram desafios, vocês tiveram feedbacks muito bons do suco, porque eu sou uma das pessoas frustradas, porque quando eu fiz a minha formação em biodinâmica, já bem tempo depois, eu acho que eu fiz em 2012, e o professor Pedro, como eu sou enóloga, ele me disse, tu tem que conhecer, tu tem que ir lá em Rio do Sul, tem um pessoal fazendo, peguei minha motoca, saí de Bento Gonçalves, fui a Rio do Sul, assim, focada. E quando eu cheguei lá, o Joelson me disse, não tem mais, acabou o nosso espumante. Eu disse, que droga, esse projeto tinha que seguir, gente, porque eu sou uma que fiquei sem o espumante de vocês. Foi uma pena. Mas assim, ó, eu devo ter umas 9 garrafas e eu dei 2 para o Joelson, né? É o histórico, até tem o histórico dos rótulos, né? Eu vou mandar uma para você. Mas legal. É histórico, vai ter que beber. Não, isso aí vai ter que ser uma comemoração muito petit comitê e num momento muito especial, então. Que legal. A gente não bebe porque uma hora tem medo e outra hora não quer acabar o estoque, a história. Eu sou um desastre, porque todo mundo... sempre eu fiz muito curso de degustação e trabalhei direto com vinhos, e quando eu dava cursos, o pessoal, né, a gente falava de conserva e tal, e adegas, e todo mundo me dizia, nossa, tua adega deve ser maravilhosa. E eu olhava e dizia assim, eu não tenho adega, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho vinho, eu bebo, eu tenho vinho, eu bebo. Eu não tenho a paciência para conservar, eu deixo que uma loja faça isso para mim, e eu vou lá e eu compro já a garrafa envelhecida, porque na minha casa não tem essa capacidade de preservar o vinho por muito tempo. Mas então, Joelson, me conta um pouquinho, se tu quiser compartilhar conosco, como foram aí as tuas vivências, né? Principalmente com essas variedades americanas, que é a nossa realidade também em maior parte do Brasil, embora as viníferas venham ganhando espaço e vêm se difundindo ano a ano, e hoje a gente tem aí um Brasil imenso produzindo viníferas em Brasília, em tudo que é lugar, mas a gente sabe que a questão de suco de uva, que é sempre um produto que, principalmente quando é orgânico e biodinâmico, a gente sabe que esgota, né? Então tem demanda. Como que é para quem está, né, nos ouvindo? Aqui tem o Vanderlei, que é de São Marcos, ele já é viticultor orgânico e ele está buscando essa aproximação com a biodinâmica. Como que a gente poderia trazer algumas coisas mais simples que tu percebe desde o manejo orgânico para o biodinâmico, que possam ser agregadas aí como experiência do projeto que vocês fizeram? Então, o grande problema foi isso que o Rogério falou, assim, a gente, por um lado, viu todo um mercado, todo um potencial de mercado, né, mas chega na hora, na prática aqui, né, como que a gente vai fazer, né, se não tem uma cartilha, se não tem lá uma receita, um sistema de produção.
né, e a gente foi errando bastante aí, né? Mas uma das coisas importantes que eu acho que a gente percebeu, aqui em Rio do Sul tem alguns produtores de vinho tradicionais já, né, já de geração para geração que passaram, assim, talvez na mesma idade do que a Serra Gaúcha, tem a colonização aqui também bastante antiga, de 120 anos aqui de colonização italiana, então tem alguns produtores que também, né, tem esse histórico aí. Mas o que a gente percebia assim depois ao longo dos anos, e essa é a ansiedade que a gente tem, assim, vou sair do químico, vou começar a produzir orgânico e biodinâmico, e de um ano para o outro eu já vou conseguir fazer, né? Ainda mais jovens, né? Como éramos. Mas nós tínhamos essa ansiedade, né? De querer, mas não adianta, é o tempo, né? Nós precisamos, né? Que dê tempo ao tempo. E o que se percebeu é que em períodos, por exemplo, em anos bons, em anos muito que o clima ajuda, né? A diferença, vamos dizer assim, em termos de manejo, não era tão diferente assim do que o convencional, ou a diferença no produto final lá. Mas em anos ruins, por toda a estruturação da planta, por todo o equilíbrio que tu provoca na planta, né, o nosso manejo era muito mais simples, né, e o nosso resultado final era muito melhor se comparado com as uvas no sistema convencional, né, mostra, né, que todo esse processo, esse botão que a gente acaba ligando na planta, né, de dizer, olha, tu não vais ter mais o adubo químico aqui do teu ladinho, tu não vais ter mais um herbicida que vai, né, eliminar as ervas daninhas que vão competir com o teu nutriente, tu vais ter que passar agora a buscar esses nutrientes, tu vais ter que passar a te defender, né, então tudo isso faz com que no final se tenha, né, um produto de uma qualidade bastante diferente. E falando especificamente de uva, né, quando se fala em uva, tem o resveratrol, né, tão falado aí, essa substância que até estão sintetizando agora, né, estão sintetizando o resveratrol, que faz tão bem para a saúde, para a planta, né, toda essa estruturação que a gente provoca, o que interfere? Vai interferir na proteção dela. Por que ela sofre menos em períodos maiores de estresse na agricultura orgânica biodinâmica? Porque se criam mecanismos de defesa para a planta. Esses mecanismos de defesa, né, para nós consumidores, ali está o resveratrol. Então, quanto mais a planta se autodefende, mais essas substâncias, né, vão estar presentes nesse tipo de produto, e essa vai ser a diferença no produto final. E isso que tu comentas, eu acho que é muito importante, porque para quem não tem, né, eu estudei viticultura e enologia, mas para quem às vezes começa um projeto novo, porque às vezes visita, né, uma cantina, acha romântico, acha todo aquele clima, diz assim, poxa, eu tenho uma terra e vou produzir uva, e volta e compra muda e coloca lá, e chega na hora a gente percebe que falta, né, essa noção, tipo assim, bom, não é bem assim. Então, cada planta, cada cultura tem a sua diversidade, mas o que eu percebo, assim, que quando a gente está trabalhando com a videira, tudo que a gente faz nesse ano não vai ser já para essa safra. Então, o erro que eu cometo agora, eu estou comprometendo pelo menos 2 safras, a desse ano e o próximo. E o que eu percebi na vida prática, assim, trabalhando com a biodinâmica, foi exatamente esse aumento dessa capacidade de resiliência da planta. Ou seja, isso que tu está dizendo para a gente agora, que quando a gente tira o químico da planta, a gente faça com que ela realmente resgate a sua essência, e é uma erva, né? Ou seja, é uma trepadeira, ela tem que buscar essa ajuda e esse apoio por si, e pela própria, o jeito da planta, né? O gesto da planta, ou seja, ela está sempre subindo e ela precisa de um tutoriamento para buscar esse sol com a parte vegetativa. Por isso que às vezes a gente planta muito próximo do solo, principalmente num lugar como o nosso, com condição muito, muito exacerbada de umidade, dá um problemão, né, Rogério? Porque os fungos estão bem pertinho do solo, eles sobem rapidinho. Então, por isso que às vezes a gente cultiva elas mais alto, bem mais alto. Se a gente compara a nossa região, principalmente quem planta com latada e planta espaldeira curtíssimas lá na Europa, toma um choque, né? Então, tudo tem esse fator clima que a gente leva em consideração.
mas eu lembro que teve um ano, eu não lembro bem agora se foi 2015, 2016, foi muito míldio, assim, míldio para todos os lados, para quem era orgânico, com veneno, sem veneno, míldio, todo mundo perdeu. A safra foi muito, de mais de 40% prejudicada. A diferença é que quem não usou veneno, no ano seguinte, não só não tinha problemas de débitos bancários, porque usou veneno até o talo e não conseguiu salvar ainda assim, mas a planta no ano seguinte se recuperou muito mais rápido do que quem, né? Então, assim, perdeu quem era orgânico e biodinâmico? Óbvio que perdeu, né? A gente não pode manipulação Pedro, eu digo, no clima a gente está sempre tendo que atender o que está lá fora. Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de, na outra safra, ela de se recuperar muito mais rápido. Então, essas, para mim, são vivências que eu trago comigo e que eu gosto de compartilhar para quem está começando. E como vocês bem lembraram, né, principalmente por esse desafio de começarem na uva e começar logo com o manejo biodinâmico, é que a gente realmente precisa sim entender um pouquinho da uva, entender da biodinâmica, mas a maior parte do tempo que eu percebo é quanto menos a gente interfere na planta, né, desde que tem manejos que são fundamentais, que a gente tem que dar nela, as podas, né, mas assim, com químicos e com outros processos, eu acho que mais ela vai tendo essa capacidade de por si mesma se desenvolver de forma mais natural e, consequentemente, os frutos de qualidade, que foi o que vocês escolheram, né? E o que vocês trabalharam tão bem no suco e no espumante e nos vinhos que vocês puderam fazer. Isso que o Joel, se você comenta, né, é bem importante assim, frisar. Isso era uma questão que a gente procurava levar para os produtores, principalmente esses em conversão, né? A gente trabalhou com produtores que não tinham plantado uva, como aqueles que também já estavam no convencional e largaram o convencional para o orgânico, né? Então, essa questão aí de ter mesmo no anos ruins, né, a quebra existia, mas não era tão significativa quanto no convencional, né, esses anos péssimos aí. Teve ano que apodreceu, eu acho que foi justamente esse ano, né, não recordo bem, mas apodreceu uva verde na planta, né. No orgânico, no biodinâmico, principalmente, pelo uso dos preparados e algumas outras, na verdade, correções que a gente fazia, né? Muita cinza, muito pó de rocha, né? Dinamizados também. Isso provocava assim uma queda, mas não tão grande, né? Então a gente tinha um equilíbrio de safra para safra muito maior, né? O convencional ora produzia esse horror, ora produzia nada, ora horror, ora nada, né? Enquanto que a gente vinha lá, baixou a produção, inclusive, do convencional para o orgânico, né, para as práticas. Então, os produtores até achavam ruim, reclamavam e tal, mas diziam, olha, no ano seguinte ela repetia e no outro ano repetia. Então, não só a produtividade ela se mantinha mais estável, mesmo em anos adversos, como a qualidade, né, isso que o Gelson fala, assim, é impressionante, muda demais, né? A gente e aí comparando, né, a gente fazia diversas degustações e com o mercado provocava isso, comparando o nosso produto com outro produto convencional e até orgânicos aí de grandes cooperativas, né, a gente fazia esse desafio, porque a qualidade que a gente tinha por conta do manejo na planta e por conta do manejo pós-colheita, era singular, né? Não tinha como ter uma qualidade equivalente, porque a gente, além de ter uma fruta com essa qualidade toda, concentração de açúcar, né? Muito mais cor, muito mais aroma, né? Ela tinha muito mais complexidade nessas questões, o equilíbrio de acidez, a acidez era alta, né? Sempre foi a acidez alta desse tipo de uva, mas o equilíbrio com os açúcares, isso dava uma expressão, uma potência, né, como costuma se dizer, para o suco, que a gente não encontra em outro suco.
Mas isso vem tanto do manejo, e esse manejo repetido ano após ano, né, que seja o mais simples, tá? Não tem muito mistério, né? Como também o pós-colheita, nós colhíamos a uva, essa era uma briga, né? Tinha que colher domingo ou sábado, porque terminava a colheita no final do dia, viajava à noite e no outro dia de manhã estava na garrafa. Então não ficava nenhuma. A gente processava no Rio Grande do Sul, né? Ainda processa aí. Mas então não ficava uva fermentando, vamos dizer assim, né? Ou que necessitasse alguma correção aí no processo. Então a gente sempre tinha um suco aí com muita potência, muito frescor, e botava no mercado o suco ainda hoje, né? Você pega suco com 2 anos na garrafa e ele está muito pouco oxidado, né? Diferente de outros sucos aí, por conta, a gente acha, inclusive, desse manejo, né? O manejo orgânico com substituição de produto também é algo que não dá muito resultado, né? Mas essa segurança, o produtor só depois, a gente falava, depois de 5 anos, você não volta ao processo, né? Você não quer outro processo, porque o próprio produtor aí tem um histórico e ele percebe que ele tem menos risco, né? Ele acaba tendo menos risco, a planta mais estruturada e mais equilibrada, né? E o organismo agrícola está formado, né? Então você trabalha com esse processo vivo dentro da propriedade e isso só favorece, né? Aí chega lá nos vinhos que a gente fez também era algo que surpreendeu bastante, né? Ainda mais um processo do espumante, acho que é o único registro de espumante Niagara Brut Champenois no Brasil, né? É, outra conquista aí, porque na ocasião existia uma portaria, mas depois veio um decreto que não falava a variedade do Brut, né? Do vinho Brut, só falava a variedade do vinho demi-sec, o Moscatel, né? E aí a gente pegou essa brecha e conseguiu registrar. Então, eu acho que o registro está valendo até hoje aí. Sensacional. Então, conta para nós um pouco, Joelso, como é que foram com os vinhos e qual foi a experiência pessoal, né, que vocês podem nos trazer e compartilhar com quem está aqui, porque eu sinto hoje, assim, que nesse movimento com a viticultura, ela se expandiu pelo país todo, mas também motivada pelos vinhos naturais, por essa onda que o pessoal está fazendo também os seus próprios vinhos, e no fundo, né, quem visita uma vinícola, seja em qualquer lugar do mundo, acaba que mexe com a gente, né? Poxa, que legal, quando a gente tem essas origens familiares, às vezes, poxa, podia fazer o vinho da família e sempre buscam, né? E eu percebo esse movimento muito crescente hoje. E sinto que as pessoas às vezes ficam receosas, né, com essa questão, vou me aventurar e se der errado. Então, se quiserem compartilhar conosco a experiência também com os vinhos, tanto da demanda, da procura das pessoas que consumiram, do retorno que eles deram para vocês. A gente sabe que a parte de elaboração não foram vocês diretamente que estavam elaborando, né? Tinha essa empresa parceira, mas desse feedback mais de saber do mercado, o que as pessoas trouxeram, porque foi um pioneirismo total, né? Não só na questão da viticultura, do manejo, mas também de lançar no mercado, porque o Pedro me disse que vocês foram os primeiros a conseguir a certificação Demeter, né? Para o vinho, pelo menos. Então, outro grande desafio, primeiro, o desafio de produzir a uva biodinâmica, mas também a gente não queria produzir desta uva, que é uma uva americana, né? Bordeaux e Niagara, produzir vinho normal ou comum dessas uvas. Bom, já que estamos fazendo uma uva biodinâmica, vamos produzir dessa uva americana biodinâmica algo diferente também. E aí pensamos em fazer esses dois vinhos aí completamente diferentes, né? Que para uvas americanas, que era um vinho licoroso tipo vinho do Porto, né? Com a uva Bordeaux. E um espumante Champagne Noir, né, com 24 meses, na garrafa de Niagara, daí basicamente era Niagara rosada, né?
mas a aceitação era muito grande, assim, das pessoas, porque realmente era um produto inusitado, né? Era um produto diferente. Quando se pega uma Bordeaux, tu vais pensar em tomar um vinho Bordeaux para lembrar da uva lá e tal. Quando tu pega, e isso remetia também, lembrava também, então lembrava muito da infância, as pessoas falavam isso, mas também com um toque a mais, com algo inusitado, com algo diferente. O espumante também, né? A Niagara é muito aromática, pega um vinho branco, né? De Niagara, extremamente aromático, né? Mas ele conseguiu, acho que, dar um toque fino no espumante sem perder aquela idoneidade daquela lembrança da infância que toda Bordeaux e toda Niagara remetem aí para quem principalmente tem uma linha italiana aí, né? Todos os nonos tinham os pezinhos de uva atrás de casa, ou era Bordeaux ou era Niagara. Então isso foi bem legal, foi muito bacana, né? Porque também foi um desafio, né? Sair dessa linha comum, sair, né? E fazer um vinho comum de uvas comuns. Nós fizemos um vinho diferente, de uma uva diferente, de um sistema de cultivo diferente, né? Pensando num produto diferenciado. Pioneirismo puro, né? Loucura. É doido. Loucura. Aí a gente era muito motivado na questão do vinho, até pelo pessoal da vinícola, né? E aí tinha essas coisas, vamos fazer, precisamos de mais álcool, né? No vinho, porque o vinho base não tinha muito álcool, né? Bordeaux e tal, produzido aí numa região de baixa altitude também, e a própria natureza, né? Aí que eu lembro, um ano aí a gente desidratou um pouco de uva, né? Tu lembra disso, Gelson? Botava na câmara fria, deixava 15, 20 dias, né? Ele secar dentro da câmara fria e não secava, né? Porque esse é um detalhe. Uva biodinâmica dentro de câmara fria, você pode armazenar 30 dias, 45 dias e comer uva fresca, né? Convencional, ela apodrece total. Então, e a gente deixava na câmara fria. Aí, não, vamos fazer álcool vínico, tá bom, pega uma parte aí, vamos lá, né, transformar em cachaça. Aí foi certificado, inclusive, o alambique ali em Luiz Alves, ali por perto, né? E aí começa essa alquimia, né? E tinha o pessoal da vinícola, eu não tenho viés nenhum, né, na enologia nem nada. O Joelcio já faz vinho e tal, né? É um produtor de vinho, mas a gente era empolgado e assim, essa questão de apresentar algo diferenciado, né? Até porque no mercado a concorrência era grande e talvez a gente chegou a parar esse tipo de produção porque trabalhar o mercado de suco é outro cliente, né? Então o suco é um cliente e os vinhos são outros clientes, né? Isso na época, vamos lá, falando em 2005, né, até 2015, a gente trabalhou muito forte no mercado com esses produtos todos, né? Acho que é isso, né, Joelson? Mais ou menos até 2015 foi muito intenso, né? Dali que a gente começou a declinar um pouco. Nossos produtos a gente levava de caminhão, era carga de caminhão para Brasília, botava em todos os supermercados, né? Eu tive a oportunidade de estar lá trabalhando, a gente encontrou parceiros, mas aí eu acho que foi um dos erros, porque a fidelização desse tipo de cliente, né? O produto Demeter, o produto orgânico, ele é de um cliente fiel, ele não é de um cliente ocasional, né? Então, assim, a gente fazia promoção e degustação no supermercado, vendia horrores. Parava de fazer isso, parava de vender, né? Ficava produto no estoque. Então, assim, é muito custoso isso tudo, é difícil, né? E a gente técnico, né? A gente queria era produzir algo de extrema qualidade, vender, né? A gente até vende, né? Mas nosso negócio era produzir algo de extrema qualidade, né? Então esse foi a nossa luta sempre e conquista, né? A gente fez, como já se falou, não só algo inusitado, mas de extrema qualidade. E o pessoal que comprava lá, né? Alguns que a gente conhece, mantém contato, fala, e cadê aquele vinho? E cadê, né? Tem na memória, né? Ele era marcante, né?
Então, assim, você pegar um espumante em autólise 24 meses e aí no método Champenois, era algo assim, né, completamente diferente, né? Então fica para a memória eterna. Não é um vinho qualquer. E o licoroso idem, né? Um vinho de sobremesa assim que e o pessoal da vinícola, não sei se era verdade ou não, mas ele falou: teve um cara aqui que conhece todos os vinhos do Porto e diz que o vinho de vocês é melhor do que os vinhos do Porto. Então a gente ficava bastante orgulhoso, né? Mas realmente o mercado e todo o processo de produção ele requer assim uma dinâmica, né, e uma organização muito grande, né? E a gente não tinha braço para isso, né? Enfim, ia nessa linha aí. Que legal. Eu acho que fica agora a minha ansiedade pela essa garrafa multiplicou, viu, Rogério? Não, a propaganda dois anos de autólise, poxa, agora a ansiedade agora já top. Na garrafa agora já deve ter uns 10 anos. Que louco. E não penso em fazer um review aí, hein, Joel, com a tua produção. O Rogério já acabou com as vinhas, mas de repente fazer um lote comemorativo para dar oportunidade para quem chegou depois conhecer. Vamos pensar em fazer um review. Como é que segue a tua produção hoje com os vinhos? Eu sei que além dos vinhos era produtor de limoncello também. Limoncello, então. Esse eu provei. Apesar de estar de motoca, eu confesso aqui que eu experimentei. A uva a gente continua, né? Mas aí já mais focado já para suco, né? Tá direcionado praticamente para suco de uva. Temos um plantio agora, subimos um pouquinho e fomos a São Joaquim, temos uma área de produção em São Joaquim, e aí continuava o sonho, né? Vamos experimentar plantar uva vinífera em São Joaquim, né? Para ver se... E aí, mas aí o pessoal da IPAG, não, cara, tá louco, aqui não dá, aqui a janela é muito curta, tu tens que levantar essa planta no primeiro ano. Bom, tocamos 1 ano e meio, uma safra e meia aí, tentando, né, já fazer orgânico, até porque lá era uma área nova, não tinha, era área de pastagem nativa. Nós começamos tudo do zero, mas tudo com o objetivo também de fazer e caminhar para uma conversão de orgânico biodinâmico. Mas realmente é difícil. Lá é muito difícil, porque nós temos um período muito curto para desenvolvimento da planta, né? E aí tem que... Não está fora ainda, agora a gente, né, voltou para... Em São Joaquim a gente voltou para o convencional, mas não está fora no radar daqui a pouco de fazer uma conversão, né? Principalmente tem algumas castas aí que a gente tem, né, observado que tem uma tolerância maior do que determinadas, e pensa-se também em fazer uma conversão nesses vinhedos. Em Rio do Sul, estamos ainda com as americanas, basicamente Bordeaux e um pouco de Niagara. Que legal, que legal. Olha só, eu vou ler, não, eu vou colocar aqui na tela para gente. O Vanderlei está dizendo que ele tem as uvas e que seria ótimo provar esse espumante. Então fica a provocação aí, joguei para vocês, que eu estou só aqui de metida nessa história, jogando fogo na lenha aí. Mas olha, quem sabe vocês podem fazer uma parceria e editar um lote pequeno desse espumante aí. Sim, não, e principalmente porque quem elaborou esse espumante, né, o Silnei e o Marcelo da Vinícola San Michele, então eles ficaram, né, por um bom tempo na Itália estudando, e eles, além de todos os vinhos, mas especificamente o espumante, eles trabalham muito bem, né, no Champenoise aí. Ficaram lá no norte da Itália, então tem um conhecimento muito grande. Então acho que uniu também aí essa matéria-prima, né, diferenciada aí com todo esse processo, com todo esse conhecimento que eles têm, né? Isso é uma coisa importante, né? Porque hoje tem toda uma discussão que eu nem quero levantar isso hoje aqui, porque não é o caso, mas dessa coisa assim, vinhos biodinâmicos, mas com uma uva convencional. Gente, isso não existe, tá? Isso, mesmo que a nossa legislação ainda não seja muito, não tenha algo tão criterioso para a questão dos vinhos naturais, na minha concepção, eu sempre penso assim,
Vinho é o fermentado do sumo da uva. Então, a origem de tudo começa no vinhedo, né? Então, eu sou muito categórica, chata até nessa questão, mas para mim não tem como inverter a lógica, né? Um produto final, porque eu usei calendário na vinificação, eu fiz. Não. Uva biodinâmica, a gente tem vinhos biodinâmicos. Uvas orgânicas, a gente tem vinhos orgânicos, e uva com veneno, a gente tem vinho convencional, e ponto e basta, como diz o outro. Mas eu acho que, sem querer ser grosseira, eu acho que tem espaço e público para todo mundo, mas assim, para a gente ter essa coerência, né? Então, às vezes eu sinto que esse trabalhar no vinhedo é o ponto-chave, e é onde está a dificuldade, porque a gente pega os livros de biodinâmica, a gente faz curso, a gente vai nos lugares, vai para a Europa, vê tudo tão certinho, né? E aí vem para a prática e daqui a pouco tem um abismo assim, caramba, e agora aqui? Onde é que eu busco esse recurso para resolver esse pepino? Eu não posso ir ligar para alguém, eu não posso falar com alguém, porque as minhas referências, principalmente no caso de vocês, estavam lá na Europa, né? E como o Rogério trouxe, o clima, o terroir, né, que é uma expressão francesa, que é esse solo, esse entorno, e que para mim terroir tem tudo a ver com a questão de organismo agrícola, são coisas que para mim se fecham profundamente. Então eu acho que quando a gente quer expressar um terroir, acho que a biodinâmica, para mim, o meu entender, é a forma de fazer isso, né? Que está extremamente alinhada com isso. E acho que é isso, né, gente? A gente poder. Hoje, o Clube da Vinha, até para quem viu a chamada, né, e me perguntou por que não era mais conexão biodinâmica, calma, a conexão biodinâmica vai seguir. O Clube da Vinha é um projeto que foi meio que idealizado exatamente por essa demanda que eu entendia que as pessoas tinham essa necessidade, né, das perguntas que eu fazia. Nem todo mundo pode pagar uma assessoria biodinâmica, ainda é para poucos, e nem todo mundo consegue fazer um curso, e mesmo quando faz o curso, tem essa dificuldade exatamente por não ter experiência na viticultura e entender o biodinâmica, mas não consigo entender tanto da vinha. Então, o Clube da Vinha foi criado para produtores biodinâmicos que queiram se apoiar, que queiram trocar ideias, que queiram ter um encontro mensal para falar das suas dúvidas, das suas inquietações, o que está dando certo, o que está dando errado, porque isso tudo é crescimento. E mais do que isso, era outro calcanhar que eu via, a gente não tem tanta literatura. Por isso, Rogério, no que eu puder te ajudar para fazer esse livro funcionar aí com as tuas anotações, acho que eu fico à disposição, porque eu acho que essa realidade nossa, nacional, né? Tudo que a gente faz, a gente traduz, ajeita aqui e põe, mas eu acho que o clube ele é para isso, porque a gente possa ter conteúdo técnico, científico, fomentando para uma viticultura agroecológica e biodinâmica com foco, né? Mas também que a gente tenha o apoio. Poxa, deu errado aqui, como é que eu faço agora? Eu posso ter um grupo de pessoas que está vivenciando a mesma coisa que eu. Então, para quem perguntou no meu direct, eu disse que hoje eu ia aproveitar para falar aqui. Esse é o primeiro evento que eu estou fazendo do Clube da Vinha Público, porque normalmente eu abri esse clube para os alunos que já fizeram as oficinas de biodinâmica, de viticultura biodinâmica comigo, exatamente porque a gente possa reunir pessoas com esse foco, né? E então eu acho que hoje ter vocês aqui como os pioneiros que começaram esse movimento lá atrás, graças a vocês, fez com que eu e muito mais pessoas viessem depois. Então eu achei muito propício a gente também, né, homenagear vocês, como o Rogério e o Joelson nos trouxeram aqui. Muitos desafios tiveram, mas também muitos êxitos. E esse aprendizado que vocês trouxeram, né, de que se hoje fosse feito, já seria diferente exatamente porque ganharam essa experiência. E quando eu falo para as pessoas no curso, eu digo, gente, ir para a prática, sabe? Eu não consegui usar calendário, mas então vai para a prática, olha para a tua videira, conversa com essa videira, lê o clima, todo o entorno, começa a usar os preparados, mas não tenham pressa. Como disse o Rogério, não é assim, a gente
do dia para a noite, planta a uva, bota 2 preparados ali, aplica e já é certificado ou já é produtor biodinâmico. Não, os problemas são uma constante diária, seja para quem usa veneno, seja para quem é orgânico, para quem é biodinâmico, né? E a prática vai nos levando a essa perfeição. E eu acho que essa troca, ouvir vocês, né, que começaram todo esse movimento, eu acho que não tenho palavras mesmo para agradecer a disponibilidade. O Rogério estava com um monte de reunião, o Joel também, todo mundo atarefado, e se dispuseram a estar aqui compartilhando conosco essa experiência. Tenho certeza que vai servir de estímulo para muitas pessoas que estão vindo depois. E, gente, agradecimento total a vocês, e também se vocês quiserem se despedir do pessoal e falar algo mais, fica esse espaço aqui para vocês. Então, assim, o grande aprendizado, né, e o Gelson falou isso, e na produção biodinâmica, esses anos todos a gente conquista, assim, não ter pressa, né? E às vezes você chega na videira e ela diz, não, hoje não é dia. Ou eu não estou afim de fazer, ou a videira está aí, deixa quieto e voltamos amanhã, e amanhã a gente corrige, né? Então, assim, tem o tempo para tudo ali, né? E essa eu acho que é a maior angústia dos produtores, né? Ou quando iniciam, ou quando querem fazer esse processo, né? Então, o aprendizado ele é importante, a paciência mais ainda, e essa tranquilidade, né, de saber que a natureza ela sempre vai estar a favor. Você tem que enxergar um pouco disso, né? E tem um caso, né, a gente trabalhando com muitos produtores, e os produtores dizem, não, tem que colher essa semana, tem que colher essa semana, e às vezes a gente levava a uva mais 15, 20 dias, mas não era porque não queria colher ou tinha algum problema, é porque realmente, né, a uva não estava expressando todo aquele potencial que ela pode exprimir ou expressar num produto como o suco ou o vinho que a gente fazia, né? Então, assim, vinho se faz no vinhedo, e não é na vinícola. A vinícola está cheio de, né, com todo respeito ao enólogo, às pessoas que elaboram, enfim, as técnicas e tal, mas isso é uma tecnologia industrial e está ali à disposição, né, com a sensibilidade das pessoas que estão elaborando, é lógico, mas não adianta, de uva ruim eu não faço o vinho bom, né? Então, o vinho se faz no vinhedo, e aí fecha com isso que você está falando, né? É uma satisfação estar aqui podendo partilhar essa história e até, quem sabe, né, escrever alguma coisa aí. O Joelcio tem que ajudar, e talvez saia uma cartilha aí qualquer hora dessa, né, contando essas histórias. Tem muita história para contar, né? Não sei se tem, e eu até vou me meter aqui. E eu lembro que quando a gente fez aquele projeto Terra, eu lembro sentados lá na tua fazenda, quando tu abriu um caderninho, tinha anotação de calendário, que eu, como recém-estudante, assim, tinha, né, aquela coisa, realmente a gente faz sair entusiasta plena. Eu, pelo menos, abandonei vinícola, saí tudo porque eu queria sair pelo mundo difundindo a biodinâmica, outra louca aqui. Mas eu acho que eu lembro de ter visto tanta anotação tua, tanta preciosidade. Eu disse, gente, esse caderno de campo podia ser partilhado, porque é a vivência, né? É a prática, a observação, é o olhar guetianístico, é a composição do organismo sendo criada, né? Que não é assim, hoje eu arrumei aqui e ali, não é arrumar casa, né? Bota aqui e ali, o organismo, passe de mágica, está pronto, é vivo, é algo que se constrói no dia a dia. E o que eu acho mais fascinante na biodinâmica é que a gente não está construindo um organismo agrícola exterior a gente, nós somos parte dele, então a gente também faz uma série de transformações internas nesse manejo biodinâmico. Eu sempre brinco, a gente pensa que está dinamizando o preparado, mas tem algo interno que também está sendo dinamizado junto, e que nos move, que nos modifica realmente, né, e nos faz crescer nesse trabalho lindo que é poder devolver a regeneração do planeta, né, através desse cultivo da terra. Aqui o Marcos colocou para a gente, sensacional, como o apoio de uma rede de atores e a soma de saberes viabilizam uma ideia.
plantadores, produtores, fabricantes e a experimentação, crescendo e aprendendo interativamente. Gratidão. Muito obrigada, Marcos, que é sócio fundador do Clube da Vinha. Alegria imensa ter você aqui. Joelcio, tuas considerações finais, se quiseres. Então, falasse uma coisa importante aí, desde que o Rogério também falou, só para reforçar, a gente como agricultor, a gente sempre quer saber de uma receita, né? Diz, mas me passa a receita aí, né? Como eu vou fazer isso aí? É muito fácil, né, pegar uma cartilha e fazer, mas na agricultura biodinâmica não é assim, né, como na agricultura convencional. Às vezes o Rogério chegava e dizia assim, mas o que tu fez aí, cara? Eu disse, não, fiz assim, assim, então vou fazer também, não dava certo. Falei, Rogério, o que tu fez lá em cima? Não, fiz assim, assim, aqui não dá. São altitudes diferentes, são solos diferentes, são organismos diferentes, isso também a gente tem que entender. Então, 2 recados aí, primeiro, paciência, muita resiliência, mas entender que cada ambiente, né, dos produtores, né, de cada produtor, cada ambiente é um ambiente diferente e nós temos a espinha dorsal, né, que são os ensinamentos da agricultura biodinâmica, né, mas né, depois, com o andar da carruagem, com o tempo, com a paciência, com o passar dos anos, se vai entendendo, né, o nosso próprio organismo para nós termos na nossa propriedade um sistema de produção que pode não ser reproduzido para outros, né? Então isso é importante entender, né? Que não é uma cartilha, não é uma receita, né? É entender o organismo como um todo. Agradecer, Que bom, fico feliz que tu falou isso, porque eu sou aquela que todo mundo vem fazer curso e às vezes eu sei que eu decepciono metade do pessoal assim de entrada, né? Aquela coisa meio espartana, às vezes é excessivo em mim. E eu digo, gente, não existe cartilha de, né, receita de bolo, cartilha. Eu acho que é bacana a gente ter a cartilha, como você diz assim, com os fundamentos, para quem não sabe nada e precisa cozinhar, fica perdido na cozinha. Então, assim, a cartilha no intuito de dizer, olha, existe isso e esses fundamentos. E esses vão ser como uma bússola, uma diretriz para o nosso desenvolver. Mas ele não pode ser um limitante, é a mesma coisa que eu falo do calendário. Você não pode ficar limitado, o calendário não pode te restringir de agir, que a planta está lá fora te esperando, ela não vai esperar 15 dias a lua mudar para você ir lá terminar a poda na descendente, não. Então, como que a gente age? Como que a gente faz usando a energia favorável, mas sem ficar preso e limitado? Então, isso que tu trazes é muito importante, porque a gente precisa de uma orientação que nos guie, que nos alente quando a gente quer desanimar e dizer assim, calma, também perdi, o mildio bateu aqui também, usei o chá de cavalinha, usei mais a urtiga, sabe? Traz reforço, traz alento, motivação, mas mais do que isso é esse olhar para cada organismo como um indivíduo único, e que às vezes a cavalinha que funcionou aqui não foi tão eficiente ali, mas de repente o chá ou a infusão de camomila e de ortiga deu mais resultado. Então esse vivo pulsante eu acho que é muito legal vocês trazerem, porque é algo que quem me conhece sabe, eu já estou chata de tanto falar nisso, que não existe receita na biodinâmica, mas sim, que existe esse apoio mútuo que a gente pode seguir, né, como social, como esse organismo social que é vivo e pulsante, para a gente poder ir trocando e alimentar a alma, eu digo, né, porque às vezes a gente enche a cabeça com tecnologia, com técnica, com fundamento e não consegue mais olhar o tão óbvio que a planta está ali, pelo amor de Deus, abanando para a gente, falando o que ela precisa, e a gente está lá olhando, cheio de pensamentos, e a lua, e o que eu faço agora? Esse organismo não está tão vivo, o que eu posso inserir de animal? Às vezes a gente transforma a propriedade num zoológico, querendo equilibrar tudo, e também não é isso, né? É calma, é ritmo, e é esse olhar constante. Então, gratidão a todos, a dona Salete, que está aqui conosco, que conheci através de vocês, graças a esse projeto. Está fazendo aí o agradecimento. Obrigada, Rogério e Joelcio, pelo início de vocês, ter nos colocado na biodinâmica das vinhas. Ela entrou sem pressa e ela só queria sair, resumindo, dos agrotóxicos e estão até hoje trabalhando com biodinâmica. Então, que legal. Olha aí, eu acho que esse é mais um mérito do projeto de pioneirismo de vocês, saber que vocês incentivaram tantas famílias
e mostraram esse caminho, né, que tantos seguem até hoje, fazendo e executando a biodinâmica. Muito legal. Alguns continuaram. A dona Salete era especial mesmo, né? Dedicada, né? Fazia tudo direitinho e tal. Sempre foi uma referência para nós também. Nós aprendemos muito com eles lá, viu? E muitos bons cafés tomados lá na casa dela. Né? A família inteira muito proativa e muito positiva, né? E assim, essa é uma grande satisfação. A gente trabalhava assim, nós precisamos de uva, queremos comprar uva e tal, mas assim, eu posso até dizer, mais da metade, ou se não, da nossa alegria era ver esses produtores dando certo, né? E a gente sempre teve um pouco desse espírito, um pouco não, né? Sempre foi assim, vai, faça isso, faça isso. A maior parte dos produtores que nós trabalhávamos hoje fazem o próprio suco, né? O primeiro lá, o Vili Valiati, tem uma indústria, trabalha com um grupo enorme. A dona Salete, né? Os filhos e claro, já tem aí uma cooperativa também, fazem o suco. O Gilmar ali também por perto, né? Hoje tem uma agroindústria. Todos eles têm sua agroindústria, fazem seu suco, estão no mercado, né? E a gente sempre incentivou e achou isso muito legal, porque essa autonomia do produtor também é importante, né? É lógico que a gente queria uva, mas, enfim, cada um segue o seu caminho e isso também nos deu muita alegria e satisfação nessa trajetória aí, né? Obrigado, Dona Salete. Que legal. Então tá, gente, uma ótima noite a todos que nos acompanharam aqui. Gratidão pelos comentários, pela presença de todos. Gratidão, Rogério e Joelso, pela parceria. E tá aí, né? Mais do que tudo, o convite, se tiverem para fazer uma segunda edição, nem que seja limitada, Joelso, pensa bem aí, essa Niágara, separar um pouquinho para fazer um espumante para nós. Se precisar de ajuda, eu subo, viu? Pode deixar que a motoca está sempre a postos. Boa noite a todos, gratidão imensa e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.